Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Trouxe uma mensagem aqui para vocês que diz assim: gaste o seu tempo ganhando a vida, pensando mais nas soluções do que se preocupando com os problemas. Então fica aí o conselho para vocês. Hoje nós iremos ver um breve recorte do S4, que é o Saber 4, que tem como texto, né, interpretar textos não verbais e textos que articulam elementos verbais e não verbais. E o que seriam esses saberes? Vocês já devem ter visto esse conceito, né, que são habilidades, competências, né, que são determinadas ou fazem parte do currículo de vocês e que vocês devem adquirir estes conhecimentos, esses saberes ao longo do ensino médio. Então, o S4, ele traz essa proposta, que o aluno tem que saber interpretar textos não verbais e textos que articulam elementos verbais e não verbais. Para começo de conversa, você já deve ter percebido que entre os textos que circulam ao nosso redor, há aqueles que informam, conscientizam e instruem, dependendo do propósito comunicativo, né? A população sobre assuntos do momento, muitas vezes com a intenção de convencê-la a participar ou colaborar com donativos ou trabalho voluntário. Vamos ler o texto a seguir que ilustra esse contexto. Aqui nós temos um texto, né? Que tem linguagem verbal e linguagem não verbal, ou seja, tem uma linguagem mista. Dois sangue. Aí nós temos aí as figurinhas, né, de uns bonequinhos, como se esse do meio estivesse recebendo sangue. A letra G aqui a gente percebe que ela sugere isso, né, uma bolsa de sangue que esse bonequinho do meio está recebendo. E esses dois é como se fosse, representa, né, ilustra doadores, certo? Então, aqui nós temos a linguagem verbal, olha, que são as palavras, essa frase aqui, dois sangue, e temos a linguagem não verbal, que são essas ilustrações. A finalidade de textos como esse é persuadir, quer dizer, convencer a população em geral a colaborar com uma ação muito importante, que é a doação de sangue. Nesse caso, podemos concluir a partir de algumas pistas que o texto nos apresenta através da linguagem verbal, que é o texto, e não verbal, que é a imagem. As intencionalidades da campanha. Então, aí, a linguagem verbal e não verbal, elas se complementam, né? Elas juntas fazem com que o texto atinja o seu objetivo, que é convencer as pessoas a doarem sangue. Trazendo aqui um conceito, né? Atualmente vivemos na era das redes sociais e dos aplicativos de mensagens. Nossa comunicação nesses meios digitais exige um uso cada vez maior de textos que utilizam não apenas palavras, mas também imagens, cores e sons, para que nos tornemos marcantes nas mídias que utilizamos para manter contatos pessoais e profissionais. O uso de múltiplas linguagens também pode ser observado no anúncio analisado na sessão anterior, né? Aquele que a gente viu. Veja na figura a seguir. Aqui nós temos, né, o conceito, a definição, os três tipos de linguagem. Linguagem verbal, que é aquela que utiliza palavras, o signo linguístico em si, na comunicação, né, no caso, dois sangue, são utilizados vocábulos, palavras, por isso que é linguagem verbal. Linguagem não verbal, que é aquela que utiliza imagens, gestos e sons. E linguagem mista, né, que é o que esse texto utiliza como um todo, que é o uso simultâneo, é o uso ao mesmo tempo de linguagem verbal e de linguagem não verbal. Usando os dois tipos de linguagem, forma assim a linguagem mista. Agora que você já conhece as pistas para interpretar textos não verbais e textos que articulam a linguagem verbal e não verbal, chegou o momento de ter contato com alguns gêneros textuais que circulam no nosso cotidiano e de perceber como a nossa capacidade de interpretar textos verbais e não verbais é sempre recorrente, quer dizer, a gente faz isso o tempo todo, e exigida diante das mais diversas situações de comunicação em que circulamos. Leia o texto a seguir. Aqui tem uma tirinha que articula elemento verbal e não verbal, e essa vai ser a atividade. Eu vou ler aqui com vocês e aí depois, no próximo slide, é a atividade. Ei, posso te pedir em namoro? Sim. Tá bom, qualquer dia eu te peço. Então, para produzir aqui o sentido, né,
é usado, a gente não entende se a gente lê só a parte verbal, a gente precisa compreender e ler a parte não verbal também, que são as figurinhas, né? O rosto dos personagens, as expressões que eles fazem. E tudo isso vai ajudar a gente a interpretar essa tirinha. Agora é a hora da atividade. Eu vou estar colocando lá no grupo, assim, o print para que vocês possam visualizar melhor, ok?